tá bom? Então, primeira carta de Pedro, a partir do versículo 4, é o texto que nós vamos fazer hoje de 4 a 10. Primeira carta de Pedro, versículo 4 até o 10. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Então você pode acompanhar também. Agora chegou. É só volume, né? Só aquele problema volume, normal. Então você pode acompanhar aí a leitura na sua Bíblia, mesmo se você tiver uma outra versão, não tem problema. E diz assim a palavra de Deus: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é inspirada, que é suficiente, que é inerrante, que é o nosso bom alimento. Que teu Espírito Santo nos traga iluminação, compreensão, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que nada roube a nossa atenção, nos atrapalhe, Senhor, de compreendermos esta reflexão, para que saiamos daqui, Senhor, mudados, transformados pelo poder da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meia-noite de um domingo, na madrugada de um domingo para segunda-feira de carnaval, quando moradores de um edifício ouviram um grande estrondo, o concreto da base de 2 colunas de um prédio havia cedido e restaram apenas as colunas de ferro para sustentar 130 metros de um prédio de 22 andares. Naquele momento, as pessoas começaram num alvoroço para a evacuação daquele prédio e começaram a correr das suas casas e tentar recolher os seus pertences e sair daquele lugar. E às 3 horas da manhã, 22 andares de uma daquelas colunas veio abaixo e nem todos conseguiram sair. 8 pessoas morreram. 5 dias depois, um pouco antes de 1 da tarde, outra parte daquele prédio sofreu uma queda de uma coluna de água vindo de uma laje e também desabou, e mais 22 apartamentos, agora de um prédio já esvaziado, também vieram abaixo. No outro dia, a Prefeitura do Rio de Janeiro, então, decide demolir, implodir aquele prédio. Essa história é do Palace 2, aconteceu em 1998. Era um garoto de apenas 10 anos de idade, mas eu me lembro muito bem dessa notícia, ganhando repercussão em todos os jornais. Eu lembro bem de um nome que ficou conhecido daquele prédio lá na Barra da Tijuca, e a construtora, que era a Cerzan,
do empresário, engenheiro e também deputado federal Sérgio Naia ficou estampado em todos os noticiários. Aquele edifício já tinha sido alvo de muitas polêmicas durante os seus 5 anos, quase 6 anos de construção. Muitos atrasos na obra geraram muitas polêmicas. E o noticiário local do Rio de Janeiro já havia informado várias denúncias sobre aquela construção. Um operário daquela obra já tinha morrido, caído do fosso do elevador daquele prédio. E a obra já havia sido embargada e diversos outros problemas. O Ministério Público do Rio de Janeiro então apontou diversas irregularidades. E uma delas é que na construção tinha sido utilizada areia da praia e garrafas PETs, garrafa de plástico, aquela de refrigerante, na construção de um prédio de 130 metros de altura. 8 pessoas morreram, dezenas de famílias ficaram sem suas casas e até hoje na justiça brigam por indenizações. Esse episódio mostra como que uma construção que utiliza material errado, no lugar errado, não pode ser sustentada. Como que o material errado, colocado no lugar errado, não vai sustentar uma obra, não vai sustentar um edifício. Esse exemplo do Palace 2, depois vocês que não eram nascidos aí, podem pesquisar, ou que não lembram direito, vão ver toda a repercussão que isso ganhou na época, e como que pegar areia da praia para a construção de um edifício não vai dar certo. Como que utilizar garrafa PET para fazer uma mistura na construção de um edifício de 130 metros não é recomendado por ninguém em lugar nenhum do mundo. Não adianta você usar o material errado para aquilo que ele não foi, que não é a finalidade dele. Isso gerou então esse grande problema, aquelas vidas perdidas, famílias sem casa. Nesse texto de hoje, quando Pedro faz essa transição da carta, é mais ou menos a metade da carta de 1 Pedro, quando ele vai mudar agora o discurso de uma parte mais teórica, e vai mudar agora para uma parte mais prática do dia a dia, orientando aqueles cristãos para as questões práticas. Ele vai mostrar esse crescimento, essa evolução, esse amadurecimento espiritual, e como que Deus faz isso nos unindo num propósito. Ele vai fazer isso com uma metáfora da pedra. Essa metáfora que o apóstolo vai utilizar, da pedra, ele vai nos mostrar exatamente isso. Encaixar o material certo, no lugar certo, vai dar o resultado certo. Mas esse mesmo material, no lugar errado, encaixado no lugar errado, vai trazer resultados errados também. Essa metáfora então vai nos trazer preciosos ensinos, e é por isso que na nossa reflexão de hoje, nós vamos ver que existem pedras no caminho. Nós vamos ver isso a partir de 3 pontos, e o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nesse texto é que há uma pedra no caminho. A primeira coisa que Pedro, se eu falar Paulo de vez em quando, aí vocês me desculpem, já me perdoem desde já, tá? Mas a primeira coisa que Pedro vai falar aí, é fazer essa descrição sobre Jesus, e ele vai usar a pedra, ele vai usar essa metáfora, essa analogia com a pedra, para falar o que Cristo representa. E ele não vai fazer isso de forma aleatória, de forma isolada, mas ele vai interpretar alguns textos do Antigo Testamento, da Escritura, para compreender e mostrar por que ele está dizendo que Jesus é pedra. Ele vai citar Isaías 28:16, Isaías 8:14 e também o Salmo 118, versículo 22.
E a gente vai precisar passear ir e vir em alguns versículos desse. E o primeiro ponto aí que Pedro vai falar dessa pedra é que ele é uma pedra viva. E é interessante a gente pensar sobre pedra viva. E quando a gente fala de pedra, a gente não pensa em algo que é animado, em alguma coisa que tem pedra. Você pode até xingar alguém dizendo que essa pessoa é uma pedra. Você pode dizer, rapaz, mas essa pessoa aí é tão paradona, né? Parece uma pedra. Porque não tem vida nenhuma, é estático, não tem movimento. Então quando você fala de pedra, você não vai falar de alguém com vida. Mas Pedro vai chamar Jesus de pedra, só que de pedra viva. O sentido que Pedro está dando para Jesus, então, nesse momento, não é de alguém estático, não é de alguém parado, mas o sentido que ele está dando para a pedra aí é de alicerce, é de base, é de sustentação. E o que Pedro está dizendo ao falar que Jesus é pedra viva, ele está dizendo então que tudo que é edificado, que é sustentado sobre essa pedra viva, também recebe dele vida. Porque ele é essa pedra viva. É a mesma analogia que ele faz lá no capítulo 4 de Atos, quando ele está diante do Sinédrio e vai dizer: vocês o rejeitaram, vocês que são os construtores, aqueles que vocês rejeitaram, se tornou a pedra principal, a pedra angular, a pedra sobre qual a edificação é sustentada. Pedro então chama Jesus de pedra viva, porque ele não é apenas a pedra que sustenta, mas é a pedra que dá vida a todo aquele que está alicerçado nele. A gente vai ver isso ao longo da nossa reflexão de hoje. Mas Jesus não é chamado apenas de pedra viva, mas também ele é chamado de pedra rejeitada. O versículo vai dizer então, pedra rejeitada pelos homens, ainda no 4, a pedra viva, rejeitada pelos homens. Essa expressão, a palavra grega que Pedro utiliza aí, ela não tem um sentido de rejeitado apenas no sentido de desprezo. Sabe quando você olha alguma coisa e simplesmente não quer? Ah, não quero. Você só está desprezando. Não é isso que Pedro está dizendo. Quando ele diz que Jesus é a pedra rejeitada, ele está dizendo que é uma pedra que foi provada e foi rejeitada. Essa expressão era de algo que os construtores utilizavam quando eles iam iniciar uma obra. Então eles recebiam um material, eles recebiam pedras para as construções, e essas pedras eram avaliadas. Então essa pedra serve, pegava a pedra, analisava, tentava lá encaixar, essa pedra não serve, essa pedra encaixou, serve, eu vou ficar com essa pedra não serve, eu vou rejeitar. O que Pedro está dizendo é que Jesus é essa pedra que eles pegaram, os construtores, tentaram encaixar, mas não estava no padrão que eles queriam. Pedro está dizendo então que não é somente aquele que foi desprezado, mas aquele que foi testado e rejeitado pelos construtores. Você sabe quando alguém pergunta para você assim, você gosta de comer, sei lá, qualquer coisa, mocotó, vamos dizer, esse mocotó que nem todo mundo gosta. Eu gosto, então pode me convidar. Mas nem todo mundo gosta. Então se você gosta de mocotó, a pessoa diz assim, eu não gosto. Aí fala assim, você já comeu? Não. A pessoa rejeitou, mas nem provou, né? Aí outra pessoa vai dizer assim, você gosta de mocotó? Ela vai dizer assim, não. Já comeu? Já, e não gostei. Aí tudo bem, a pessoa provou, né? É disso que Pedro está falando, daqueles que experimentaram de Cristo no sentido de olharam, viram os seus ensinamentos, tiveram contato, mas ele não foi aprovado por esses construtores. Nós vamos entender melhor quem são esses construtores ao longo aqui da nossa reflexão de hoje. É como se Jesus não tivesse passado no teste de qualidade deles. Jesus não foi aprovado, foi rejeitado. O povo judeu, os construtores, o povo a quem Deus escolheu e separou desde o começo, não tinha aquela perspectiva, aquela ideia de Messias, aquele que
eles estavam esperando, não podia ser aquele homem simples de Nazaré. Aquele Jesus ali, que estava se dizendo filho de Deus, não pode ser esse daí. Esse daí nós vamos rejeitar. Esse não é o Jesus que nós queremos. Perdão, esse não é o Cristo que nós queremos. Esse não é o Messias. Esse não pode ser ungido de Deus, porque o nosso teste de qualidade ele não está sendo aprovado. Ele então é a pedra rejeitada pelos construtores. Mas não só isso, Pedro vai dizer que ele também é pedra de tropeço, rocha que faz cair. A rejeição de Cristo, meus irmãos, não é outra coisa senão a não aceitação das suas palavras. E quando eu digo a não aceitação das suas palavras, não é só não aceitar o seu ensino como um mestre, porque a verdade é que muitos admiram Jesus como um bom mestre. Isso aconteceu na terra, admiravam como um bom mestre, admiravam com palavras de sabedoria. Jesus ensinava coisas boas sobre misericórdia, sobre cuidar de viúvas e de órfãos, como já previa, já era ensinado no Antigo Testamento, sobre amor ao próximo. Que ensino bom, que coisas bonitas de se dizer. Ele era admirado como um bom mestre, mas aí quando ele diz que ele é filho de Deus, aí é um pouco difícil da gente engolir. Um bom mestre, pessoas com boas palavras, é fácil da gente aceitar. A gente até cai na lábia de bons mestres, mas aceitar a verdade da mensagem não é para todo mundo. E Pedro está dizendo aí no versículo 8, que os que não creram, tropeçaram, porque desobedeceram a mensagem. A mensagem de Jesus não era sobre fazer caridade, a mensagem de Jesus era: arrependam-se, convertam dos seus maus caminhos e venham até mim, porque quem vem a mim, vem ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ah não, isso aí é um pouco demais. E os que desprezam essa mensagem, os que rejeitam essa mensagem, tropeçam e caem. Para esses ele não é pedra viva, para esse ele é rocha que faz cair, diz Pedro. Mas não só isso, Pedro também vai dizer que essa pedra, Jesus, é a pedra escolhida e preciosa. Deus o elegeu, e em Jesus nós somos eleitos de Deus. Cristo é a pedra preciosa para Deus. Deus o escolheu para que nós fôssemos aceitos diante dele, para que nós fôssemos redimidos por meio do seu sacrifício e nos tornássemos sacerdotes diante de Deus. Ele, Jesus, é ungido de Deus, o Filho de Deus, e por isso pedra preciosa. Meus irmãos, todas essas classificações de pedra que Pedro dá para Jesus, nos ensina que hoje as pessoas continuam tropeçando em Jesus. Quando as pessoas desprezam seus ensinos, a sua palavra, elas continuam tropeçando em Jesus. Como eu disse, mais do que vê-lo como mestre, mais do que aceitar as suas palavras, as pessoas desprezam o fato dele ser o Filho de Deus e ser o único caminho para Deus e ser o nosso Salvador. Aqueles que o desprezam, ele se torna a rocha que faz cair. Como Pedro disse lá no versículo 8, ao citar um texto de Isaías 8,14. Mas o texto continua: para os que creem é diferente. Para os que creem, a perspectiva sobre essa pedra é diferente. Olha para o versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem,
essa pedra é preciosa. A mesma pedra que para os que não creem é pedra de tropeço, rocha que faz cair, para os que creem é pedra preciosa. Eu quero que você imagine comigo aqui uma cena. Uma pessoa caminhando num lugar, e aí ela está andando por um lugar, e aí ao caminhar entra uma pedra no sapato dela. Entra aquela pedra no sapato e começa a incomodar, tá? O que ela vai fazer? Ela tirou o sapato, sacudiu o sapato lá, botou o sapato de novo, sentiu que não tem mais pedra e foi embora, continuou caminhando. Outra pessoa vem naquele mesmo caminho e aquela pedra entra no sapato daquela pessoa, daquela segunda pessoa. Essa pessoa sentiu aquela pedra no sapato, ela tira o sapato, olha para dentro do sapato, coloca a mão e vê que é uma pepita de ouro. Ela coloca no bolso e sai com R$1 agora a mais. Qual que é a diferença da primeira para a segunda pessoa? Para a primeira era uma pedra que o incomodava. Para a segunda, que olhou e analisou, agora está um pouquinho menos lisa, pelo menos, né? Porque agora viu que aquela pedra era ouro. É disso que Pedro está falando. A mesma pedra pode ser pedra de tropeço para aqueles que não creem, que não aceitam a mensagem da salvação, aqueles que não aceitam a mensagem de Cristo. Mas para outros, os que creem, é pedra preciosa. Meus irmãos, não há como a gente negar a existência de Jesus. Para uns, ele é lenda. Para uns, ele é um grande mestre. Para outros, ele foi um profeta. Para outros, ele é uma religião. Mas para os que creem, ele é pedra preciosa. A verdade é que ele está. E como nós nos comportamos diante dessa verdade? Pedro, existe essa pedra no caminho. Você vai ou tropeçar, ou ela vai ser preciosa para você. Se você não crer, você vai tropeçar e cair, porque ela é rocha que faz cair, ela é pedra de tropeço. Mas se você olha para essa pedra, e você pega essa pedra, porque pedra preciosa a gente não olha e fica assim, nossa, que pedra preciosa, vou deixar aí no caminho e vamos embora. Não, a gente, só se for no terreno dos outros, se for dos outros você deixa lá, que senão é roubo, né? Mas se ela está lá e você pode pegar e levar ela para a sua vida, você fica com pedra preciosa, e Cristo é essa pedra, para aqueles que creem. É isso que Pedro está nos dizendo. Qual é a nossa reação ao encontrarmos essa pedra? É tropeçar e cair, ou vê-la como pedra preciosa? Que o Senhor nos faça crer, meus irmãos, nessa palavra de salvação, e se cremos, ela é pedra preciosa para nós. A verdade que você não pode negar, você sendo crente ou você sendo incrédulo, é que há uma pedra no caminho. E eu peço ao Senhor que ela não seja uma pedra de tropeço para você, mas que seja uma pedra preciosa. Mas não é só isso, não há só uma pedra no caminho. Nós também somos pedras. Vamos ler novamente 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, pula aí para o 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras. Vocês estão sendo utilizados como pedras. Nós também somos pedras. E o que Pedro diz a respeito dessas pedras? Primeiro, é que são pedras que vivem. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso no texto, mas a gente tem aqui uma cena lindíssima que Pedro está falando. Olha só, à medida, versículo 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, aí dá uma explicação, mas vamos para o 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Olha só, à medida, a ideia aqui é, quando nós vamos nos aproximando de Jesus, à medida que vocês se aproximam dele, e assim ele é a pedra viva,
Ele nos usa como pedras vivas. Eu me aproximo da pedra viva, e à medida que eu vou me aproximando dessa pedra viva, Ele usa a minha vida como pedra viva. E olha que pensamento fantástico do Warren Wiersbe aqui que ele fala: cada vez que alguém crê em Cristo, outra pedra é extraída da pedreira do pecado e cimentada pela graça no edifício. Que cena maravilhosa, meus irmãos! Toda vez que alguém se aproxima de Cristo, ou seja, crê na sua mensagem, toda vez que alguém se aproxima de Jesus, ele é retirado daquela pedreira do pecado e agora, por meio da graça, é cimentada na edificação de uma casa espiritual. Jesus nos tirou dessa pedreira de pecado. Antes a gente era só entulho, a gente era só pedra. Para quem não sabe construir, pedra é só pedra. Eu que não sei construir, se olha uma pedra, eu só faço, no máximo vou chutar, tacar na cabeça de alguém, vacila comigo para ver se não está com uma pedra na tua cabeça. É só para isso. Mas para quem sabe construir, Jesus é um construtor por excelência. À medida que nós nos aproximamos dele, ele vai nos fazendo pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Aleluia. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente pode olhar aqui para a igreja, você pode olhar para mim e parecer que eu me pareço mais com um entulho do que com uma pedra viva. Você pode enxergar a igreja e enxergar o defeito dos irmãos. A gente pode apontar a limitação das pessoas e dizer: esse é desse jeito, fulano é desse jeito, aquele irmão, misericórdia, aquele ali é difícil de conviver, não sei como é que é crente, será que ele fez os primeiros passos? Naquilo não é possível, ele é crente mesmo. E vai enxergando os defeitos da igreja, e vai olhando os problemas, as limitações de cada um, mas Deus olha para a edificação que Ele está construindo. Sabe quando a gente olha para uma construção, você olha lá para uma obra, aí você olha lá e diz assim: quanta bagunça, né? Quanta sujeira. Eu lembro quando a gente chegava lá no Renascença, e olhava lá uma sala crua, e olhava lá, não tinha nada, não tinha forno, não tinha eletricidade, não tinha nada. Mas eu já estava olhando as pessoas que iam estar lá. Eu já até disse de manhã lá para eles, eu disse: eu já estou olhando, é um terreno que tem bem aqui do lado, daqui a uns 2 anos nós vamos comprar esse terreno. Não tem nem gente ainda lá dentro, mas já estou olhando, é o terreno que a gente vai comprar daqui a 2 anos lá, em nome de Jesus. Sei lá, o Senhor vai... Tá bom, voltando aqui para a terra, chamando alô terra. Mas é assim, a gente que não entende da obra, a gente só olha entulho. E às vezes nós olhamos para a igreja de Cristo e olhamos só entulho, olhamos só pedra. Mas o Senhor nos olha como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E nós precisamos olhar para a igreja dessa maneira, com o olhar do Senhor. E assim nós precisamos enxergar também a nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes, nesse mundo que a gente está vivendo, que a gente vive, a gente está vivendo, a gente só tem isso daqui mesmo, né? A gente vive nesse mundo, nós somos rejeitados por pessoas, nós somos desprezados. Às vezes a gente chega em algum lugar e as pessoas não querem a nossa presença. Às vezes pessoas fecham as portas para nós, mas diante do Senhor, nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ainda que as pessoas fechem as portas para nós, ainda que as pessoas nos desprezem, ainda que todas as pessoas deem as costas para nós, o Senhor nos pega e nos faz pedras vivas em suas mãos, na edificação de uma casa espiritual. Ainda que você seja só entulho aí diante do seu olhar, da sua vista, o Senhor nos faz pedras vivas à medida que nos aproximamos dEle. Isso quer dizer que não se afaste do Senhor, porque senão você vai continuar sendo entulho, pedra sem função nenhuma. Mas à medida que nos aproximamos dEle, somos pedras vivas. Louvado seja o Senhor. É nos aproximando da pedra viva que nós somos pedras vivas.
Isso tem um aspecto comunitário muito importante também. É que a igreja de Deus, a igreja que Deus edifica, é feita de pedras vivas, alicerçadas em uma pedra viva, e não pedras vivas. E essas pedras vivas são cristãos de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, nações, em todo o tempo. Nós precisamos compreender isso. Pessoas compradas pelo precioso sangue de Jesus, que se achegaram a Ele por meio da fé. E por que o Senhor está edificando essa casa espiritual? Para que nós somos pedras vivas? Para edificar uma casa espiritual, diz aí o texto, não é? Para a edificação de uma casa espiritual. E vale a pena a gente lembrar que a primeira vez que Jesus falou sobre igreja, lá em Mateus capítulo 16, ele diz: sobre esta pedra que é Ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A primeira vez que Jesus se refere sobre igreja, ele fala sobre edificação. Ele fala que Ele é esta pedra onde essa edificação está sendo construída. E agora Pedro está dizendo aqui que cada vez que nós nos aproximamos de Cristo, nós revelamos essa verdade que Jesus ensinou aos seus discípulos, aos apóstolos. Estamos aqui sendo utilizados como pedras na edificação dessa casa espiritual. E veja que interessante, essa carta foi escrita, vamos lá para o capítulo 1, versículo 1. Olha que informação importante. Foi um versículo que a gente não trabalhou aqui, mas como eu sei que todo mundo leu a carta já toda em casa, é só para vocês lembrarem. Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos, onde? Onde que estão esses leitores? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Nós temos aí 5 províncias, é como se fosse aqui no Brasil estados, né? 5 estados que Pedro direcionou essa carta. É chamada de uma carta universal, uma carta católica, ou seja, direcionada para várias regiões. Não é uma carta como algumas cartas que Paulo escreveu para pessoas como Filemão, Tito, Timóteo, nem mesmo para uma igreja específica como Coríntios, para a igreja da cidade de Coríntios, de Éfeso, mas é uma carta para várias regiões, vários estados, e as províncias eram formadas por muitas cidades. Então a gente olha para cá e vê que essa carta não foi para uma igreja, nem mesmo para uma cidade, nem mesmo para um estado, mas foi para uma região que abrangia vários estados, várias cidades, ou seja, várias igrejas. O que eu quero dizer com isso? É que essa casa espiritual que Deus edifica, os irmãos que estavam recebendo essa carta, eram pessoas de diferentes lugares, de diferentes estilos, de diferentes regiões, dezenas de cristãos, centenas de cristãos, pessoas diferentes, mas ele estava dizendo para cada um deles: Deus está usando vocês para a edificação de uma casa espiritual. Meus irmãos, exclusivismo não é bíblico. Tem crente que acha que a casa que Deus está edificando é somente as pessoas que fazem parte daquela denominação. Infelizmente, esses irmãos estão redondamente ou quadradamente enganados. As pessoas acham, alguns cristãos, quando você acha isso é exclusivismo religioso, isso, meu irmão, beira uma seita, porque as seitas creem assim, que as pessoas que estão inseridas daquele jeito, naquela denominação, somente elas irão herdar o reino dos céus. E Pedro está dizendo aqui para todos esses, em lugares diferentes, que Deus está utilizando cada um deles para edificação de 2 casas espirituais, de várias casas espirituais. O que o texto está dizendo? Para edificação de uma casa espiritual.
Está aí no versículo 5. Várias pedras na edificação de uma casa. A igreja de Jesus Cristo é apenas uma igreja. E essa multiplicidade, essa forma que nós somos diferentes, e a maneira como Deus age e usa igrejas de maneiras diferentes, é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho. Graças a Deus que nós somos igrejas diferentes, em lugares diferentes, alcançando pessoas diferentes. A gente só não pode mudar a planta da construção dessa casa. Aí não pode mudar. A gente só tem uma planta, onde a gente estiver inserida, e a planta é essa daqui. Aí a gente não pode mudar a planta, porque senão a gente vai construir coisas diferentes. A gente vai estar edificando uma casa espiritual diferente, e essa casa não vai ficar de pé. Se nós usamos o mesmo manual e cremos que só ele é suficiente para essa construção, estamos então participando dessa mesma construção para a glória de Deus. Várias igrejas em vários lugares sendo edificadas por Deus nessa única casa espiritual. Mas também somos pedras para o sacerdócio santo. O texto continua aí, né? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. É preciso explicar que lá na antiga aliança, apenas o sacerdote poderia oferecer os sacrifícios a Deus. E somente o sumo sacerdote que poderia entrar num lugar especial, chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Tá certo, tem uns crentes que querem entrar, né, no Santo dos Santos, não é não, Robert, quem está falando ontem? Um monte de gente quer entrar no Santo, mas você não vai entrar lá, sinto muito, não tem mais esse lugar. Alguns querem ser escondidos pela fumaça, mas também não vai dar, sinto muito. Pode ficar cantando lá na tua casa, mas não vai dar para entrar mais no Santo dos Santos, nem a fumaça te esconder. A gente pode até comprar uma fumaça, não vai comprar também. Enfim, vai se esconder na fumaça lá da tua casa, mas não tem mais esse lugar. Mas na antiga aliança existia esse lugar, estabelecido por Deus para simbolizar o lugar onde a presença de Deus se manifestava. E aí tinha uma cortina, né? Um véu que separava esse lugar especialíssimo, santíssimo, onde o sangue era derramado para o perdão dos pecados do povo, e somente o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar uma vez por ano para o perdão dos pecados do povo. Então, nessa antiga aliança, a estrutura era isso, e existiam todos os sacerdotes que também serviam no tabernáculo ou no templo, que pertenciam à tribo de Levi. Também tem gente hoje que quer ser levita, beleza, pode levitar à vontade aí, mas na igreja também, gente, não tem mais levita, a não ser que você tenha essa descendência aí, você veio lá de Israel, talvez você tenha uma descendência da tribo de Levi, beleza, se você comprovar a gente pode te chamar de levita, mas não tem também, meus irmãos, e só aproveitando essa deixa aqui, para dar essas duas coisas, não canta mais no Santo dos Santos, a fumaça te esconde, e também não chama mais os músicos e os cantores da igreja de levita, porque não cabe mais, nós não vivemos na antiga aliança, senão a gente vai ter que chamar isso aqui de altar, e todo domingo a gente vai ter que matar um bicho. Eu não gosto de matar coisa, não gosto nem de ninguém morrer perto de mim, mas voltemos aqui para o Evangelho. Essa era a antiga aliança, essa era tudo isso que Deus tinha estabelecido, apontava para Jesus, simbolizava aquilo que viria a acontecer no futuro. Só que o que aconteceu? Jesus veio. A pedra rejeitada pelos construtores, na verdade era o Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado do mundo. Ele morreu naquela cruz, derramou seu sangue, e lembra daquela cortina que eu falei, daquele véu que existia? Ele rasgou literalmente, de cima até embaixo rasgou. Isso queria dizer o que para aquele povo? Que Deus que estava por trás daquele véu, agora estava com acesso livre. Uma vez, meus irmãos, eu trabalhava numa construtora, que tinha uma obra no interior. E lá no interior, isso já tem mais de uns 10 anos mais ou menos. No interior nem todo mundo tinha conta corrente e tal. Então às vezes a gente pagava pedreiro, pintor, então a gente tinha que pagar no dinheiro mesmo ali vivo, na espécie. E aí eu fui convidado pelo meu amigo que trabalhava comigo, disse assim, vamos ali numa missão. Eu disse, tá bom, vamos. Cheguei lá, paramos, fomos na Caixa Econômica, aquela ali da Praça Deodoro.
E a missão era pegar 40 mil reais em espécie. Eu já estou acostumado, que é meu salário todo mês, mas assim, em espécie eu estava... E eu fiquei pensando aqui, eu disse, por que ele não me disse, porque eu não viria? Gente, pense no medo, eu disse, é hoje que eu morro, com certeza. Era muito dinheiro, mas o que eu quero dizer com isso é que para pegar todo esse dinheiro, para fazer o pagamento daquele pessoal lá no interior, aí você entrava no banco, aí tinha uma sala, tinha uma outra sala e tinha o santo do santo do banco, que era o lugar onde só quem ia pegar esse tanto de dinheiro entrava. Eu nem sabia que tinha esse lugar. Era esse lugar muito especial, que só quem ia sacar 40 mil reais podia entrar. Ou seja, eu nunca mais vou entrar naquela sala, né? Porque eu não tenho nem parente com esse dinheiro. Mas enfim, era um lugar muito especial, que eu, pobre mortal, não poderia ali entrar. Mas era um lugar que eu tive o privilégio de conhecer naquele dia. Esse lugar especial, só para a gente entender essa dinâmica, era também um privilegiado que somente o sumo sacerdote poderia estar. Mas com essa morte de Cristo, aquele cofre do banco lá, com aquela rodinha, claro, não fui nesse lugar, mas aquele lugar muito especial, muito lá dentro, agora estava com acesso livre, porque Jesus rompeu essa barreira, Jesus liberou esse acesso, não precisava mais de animal, não precisava mais de sangue. Agora todo aquele que cresce que Jesus era o sacrifício perfeito, que Deus aceitou aquele sacrifício perfeito, tinha acesso direto com Deus. Que maravilha, está tudo resolvido. Por isso Deus está edificando uma casa espiritual e nos fazendo sacerdócio santo. Somos agora esse sacerdócio. Somos agora esses sacerdotes que tinham essa missão de intermediar. Isso significa uma coisa. Primeiro, prepara e recebe. Vocês não precisam de mim para se relacionar com Deus. Eu sei que tem muito pastor que adora uma dependência emocional das ovelhas, que as ovelhas ficam mendigando lá, achando que o pastor tem um relacionamento melhor. Gente, se duvidar, medir pecado, talvez eu seja mais do que vocês, talvez vocês tenham até um acesso melhor com Deus do que eu. Não existe isso mais. Vocês, nenhum de vocês dependem de mim, ou de Clóvis, ou de Wander, para ter acesso a Deus. Nós não estamos aqui num papel de sacerdotes, nesse sentido de ter uma ligação, de fazer um papel de intermediadores, porque agora nós temos um sumo sacerdote, que já fez esse serviço por nós, e agora intercede diante de Deus por nós, se chama Jesus Cristo. Dobre o seu joelho na sua casa, a minha oração não é mais poderosa do que a sua. Você tem livre acesso a Deus. Isso para mim é maravilhoso, que já diminui minha carga de serviço como pastor. Você mesmo pode falar com o Senhor. Estou brincando, gente, mas o que eu quero dizer é que o nosso papel como pastor na igreja é outro, é de te auxiliar, é de ensinar, é como mestres, é como expositores da palavra, é como ajudadores na sua caminhada, conselheiros, administradores aqui, cuidadores do rebanho, mas não como intermediadores entre os homens e Deus. Não precisamos mais disso. Aproveito também isso para a gente entender uma coisa muito importante, que é por que a gente tem esse entendimento de que o pastor tem um acesso mais íntimo com Deus. Porque nós somos catequizados de maneira errada ou inseridos numa cultura que faz isso, e a igreja protestante evangélica herdou isso. Tem uma palavra no português que é pontífice, que vem do latim pontifex, que quer dizer construtor de pontes. E essa palavra pontifex é a relacionada a sacerdote. Então o pontífice é o construtor de ponte, é o sacerdote entre a igreja e Deus. O sacerdote, o representante de Deus para o povo. Vocês sabem quem é o pontífice? Hoje a igreja católica tem como pontífice o Papa, o representante de Deus na terra. Meus irmãos, biblicamente não existe isso, porque Deus
a não ser que essa palavra seja mentirosa. Mas o versículo 5 está nos dizendo: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Nós agora temos um pontífice, Jesus Cristo. Ele é a nossa ponte com Deus, Ele é o nosso intermediador, Ele é a nossa ligação. Os líderes religiosos têm outra função, os pastores têm outro papel, não mais de intermediadores. E porque Deus edifica essa casa em nós e nos faz sacerdócio santo, o texto continua dizendo o quê? Versículo 5: para oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu vou dar uma acelerada nesse momento, mas eu separei alguns textos que vocês podem anotar, tirar foto, fazer alguma coisa, de alguns sacrifícios espirituais que o Novo Testamento traz para a gente. Deixa aí já bem rapidinho para você anotar. Olha alguns sacrifícios espirituais. Que sacrifícios são esses? A gente não precisa mais matar animal, a gente não precisa mais derramar sangue. Deus não quer mais isso, porque o Cordeiro perfeito de Deus foi morto e Deus já aceitou esse sacrifício. Agora, por meio desse Cordeiro de Jesus, espirituais, aceitáveis diante de Deus, nosso corpo, o louvor dos nossos lábios, as boas obras, o nosso dinheiro, os nossos bens materiais e também pessoas que ganhamos para Cristo. Anota esses versículos aí para você depois meditar, depois assiste aí no YouTube, enfim, só para a gente ganhar um tempo. Essas aí são algumas formas de nós oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. E vale a pena a gente pensar numa coisa, meus irmãos: só vale a pena a gente oferecer esses sacrifícios. O texto está dizendo que devem ser aceitáveis. Isso quer dizer que tem sacrifícios espirituais que o Senhor rejeita. E quando é que o Senhor rejeita os nossos sacrifícios espirituais? Quer dizer que não adianta eu oferecer o meu corpo, o meu louvor, as minhas obras, o meu dinheiro, trazer pessoas a Cristo, se não é por causa de Jesus. Se for para o meu bem-estar, se for para que eu me vanglorie, Isabela falou disso aqui na hora do louvor. Se as coisas que eu faço é para que eu seja exaltado como um bom crente, esse sacrifício não é aceito diante de Deus. O texto está nos dizendo que esses sacrifícios espirituais devem ser aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É por meio dele. Não tenta pular esse intermédio que Jesus nos faz diante do Pai, porque Deus não nos aceita diretamente, Ele nos aceita por meio de Cristo como os nossos sacrifícios. E por último, meus irmãos, somos pedras catadas por Deus para a sua glória. Versículo 9, Pedro vai nos aplicar aí alguns títulos que foram dados por Deus a Israel. E ele vai buscar isso em Êxodo capítulo 19, 5 e 6, e também Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Após tirar o povo do Egito, salvar o povo, libertar da escravidão, Deus então disse que faria deles um reino de sacerdotes, uma nação santa, caso eles obedecessem. Mas eles desobedecerão. Israel tropeçou. E aí o apóstolo Pedro está dizendo a esses cristãos espalhados pelo mundo, dispersos, que antes, no versículo 10, eles nem eram povo, porque não haviam recebido misericórdia, mas agora eram povo, porque receberam misericórdia. Israel precisava obedecer os estatutos, obedecer as leis, mas tropeçou, caiu, desobedeceu. Mas agora Deus faz de um povo que Ele elege, que Ele escolhe, nação santa, pela sua misericórdia. E aí Ele vai e torna esse povo geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Primeiro que Ele usa aí então é geração eleita. E essa daí é uma prova inequívoca da graça de Deus.
O Senhor não havia escolhido Israel porque era um povo que se destacava. Gente, a gente fala de Israel, parece que é uma nação muitíssimo importante, mas naquele tempo não era nada. Hoje é uma nação relevante, rica, né, estruturada, mas naquela época não era nem povo antes de sair do Egito, não era nem nação. Hoje a gente conhece bastante Israel, veio falando de Israel aqui, mas é igual quando a gente fala de Nazaré, né? Vai falar de Jesus, nasceu em Nazaré, nossa, Nazaré. Gente, Nazaré não era nada, era um povoado. Então quando a gente olha para Israel, pensa assim, nossa, Deus escolheu, porque você vai lá em Israel. Não era nada, gente, não era nem nação. Deus não os escolheu porque eles eram algo diferente. Deuteronômio capítulo 7 vai dizer que Deus simplesmente os amou e por isso os escolheu. E com a gente não foi diferente. O Senhor nos escolheu apenas por sua graça e por seu amor. Jesus disse lá em João registrou isso no capítulo 15, que Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou e não nós que o escolhemos. A igreja de Jesus é feita de pessoas que Ele escolheu. Não é porque a gente tinha algum tipo de qualidade, não é porque Deus olhou assim para a gente, esse povo aqui tem um potencial, isso aqui se eu chamar vai ser uma igreja, esse povo aqui, vou botar ali no Recanto dos Vinhais, que quando chegar ali eles vão arrebentar. Não tinha nada disso não. Lembra? A gente estava lá naquela pedreira, não era nada, ninguém dava valor nenhum, e só porque o Senhor nos escolheu, nós somos agora geração eleita. Antes disso a gente não era nada. Mas ele também diz, Pedro, que nós somos agora sacerdócio real. Ainda há pouco eu falei sobre o sacerdote, lembra? Mas agora Pedro acrescenta essa nova função, vamos dizer assim, citando Êxodo 9:6, sacerdotes reais. E esse é um privilégio único, irmãos, porque além de sacerdotes, quer dizer que nós servimos a um reino e por isso somos sacerdotes reais. Tem gente que pega esses títulos aí, fica se enchendo, entra no mistério, somos sacerdotes reais, geração eleita. Isso aí é um monte de responsabilidade que Deus está nos dando. Então baixa sua bola, não acha que você é alguma coisa especial, porque Deus olhou alguma coisa especial em você. Nós somos especiais porque Deus fez algo especial por nós. É pela sua misericórdia. Então a gente se rebaixa diante de Deus e diz, Senhor, obrigado por me amar, obrigado por me escolher, obrigado por me fazer sacerdote do teu reino, ou seja, servir. Sacerdote do reino é aquele que serve no reino de Deus. Deus separou para ele como sacerdotes, agora inserido nesse reino, nós temos essa função de levar as pessoas, de proclamar este reino. E ele também chama de nação santa. Ser santo é ser separado, é ser utilizado exclusivamente para a glória de Deus. Ser santo não é ser perfeito, ser santo não é ser canonizado, ser santo não é ser esquisito, também não é. Ser santo é viver para a glória de Deus, separado, posto à parte desse mundo, para a glória de Deus. Quando a gente vê então que nós somos uma nação santa, quer dizer que Deus reúne o povo, e nação a gente tem aquela ideia de que uma nação, um povo, um país, ele tem uma constituição, ele tem uma língua, ele tem regras, ele tem características que fazem dele uma nação. O Brasil, por exemplo, apesar de ser territorialmente muito grande, nós temos coisas em comum que nos fazem nação brasileira. Apesar do Nordeste ser diferente do Sul, diferente do Norte em vários aspectos, mas como país nós temos coisas em comum. Nós temos uma Constituição, que é a mesma lei para todo mundo, nós falamos o mesmo idioma, e como nação eleita de Deus, nós também estamos dentro dessas características. Uma nação separada que Deus chamou para Ele e compartilha da mesma Constituição, da mesma língua, do mesmo governo. O Senhor nos chamou para isso. Assim nós precisamos nos enxergar como nação santa. Mas tem gente que quer ser separatista, né? Tem gente que quer dividir a nação. Tem gente, volto lá no exclusivismo, tem gente que foca nas diferenças das igrejas. Tem gente que, isso aqui não pode,
isso aqui, fica nas coisas secundárias, fica discutindo o sexo dos anjos, fica discutindo se Adão tinha umbigo. Pelo amor de Deus, gente, assiste lá a novela, vai começar a novela Gênesis agora, eu estou doido para saber se o Adão da novela vai ter umbigo. Vou assistir só o primeiro capítulo, que eu não sou noveleiro, mas se eu gostar vou assistir o segundo também. Mas vamos lá, vai ficar discutindo coisa secundária, né? Então a gente perde de ver o que nos une, o que nos fez nação, para querer dividir a nação. Meus irmãos, o Senhor nos escolheu, nos chamou para Ele, para sermos essa nação. Quando acontecer as bodas do Cordeiro, nós iremos nos unir como única igreja. O Senhor Jesus vai se unir a uma igreja, a uma nação. E por último, Ele nos chama de povo exclusivo de Deus. E essa expressão aí, povo exclusivo, tem um peso muito importante para nós. A palavra aí, povo, ela se refere àquele sentido do povo marcado pela aliança, desde o Antigo Testamento. E exclusivo tem o sentido de propriedade particular. Inclusive algumas versões vão trazer assim, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quando junta aí esse sentido de povo e de exclusivo juntas, tem um significado muito precioso, que é de que Deus chamou cada membro dessa família individualmente. Olha que coisa maravilhosa, olha que cena preciosa. Lá na eternidade, Deus não fez assim, aquele monte juntou assim. A ideia aqui é que Deus lá na eternidade fez assim, Clóvis, Maria Fernanda, Priscila, Jean. Que coisa linda, meus irmãos. O Senhor nos chamou um por um. O Senhor nos chamou como um povo exclusivo dele, atraindo cada membro da sua igreja para a sua presença e fazendo aquele povo órfão seus filhos. Nos chamou de povo exclusivo. E num sentido mais abrangente, é de um marido que cuida, um chefe de família, ciumento, briguento, mas não no sentido doentio da palavra, mas de que agarra e protege com unhas e dentes aquilo que é seu. Esse é o Deus da igreja, aquele que guarda o seu povo, porque é exclusivo dele. Ele não abre mão dos seus, Ele não abre mão do seu povo. Nós somos dele e ele é nosso. E Deus fez isso para quê? O texto continua aí para a gente finalizar. Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí eu quero dar duas funções aí para você compreender, ali mesmo. Primeiro, ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse chamado aí, ele é duplo, ele é instantâneo, as duas coisas estão ligadas. Deus nos chamou por meio da sua palavra, nos tirando da escuridão. Só havia trevas, escuridão na nossa vida, mas Ele nos trouxe para a sua luz, nos deu clareza, brilho, sentido para a nossa vida. Agora estamos na sua presença. Paulo diz que antes nós éramos trevas, mas agora estamos na luz, na presença de Deus. E João vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Agora estamos nele. E junto com isso, ao sermos chamados para a luz, nós temos essa função que é anunciar as suas grandezas. Anunciar as grandezas de Deus não é a gente falar, olha como Deus fez o mar, olha como Deus fez os céus e as estrelas. Não são essas grandezas das obras das mãos de Deus, como diz lá o Salmo 19. As grandezas aqui estão relacionadas com a obra redentora de Cristo, planejada por Deus na eternidade. Nós temos o papel de anunciar essa grandeza da redenção. Nós temos que perceber isso e proclamar, falar aquilo que Deus fez na nossa vida, falar que nós não éramos povo, que nós éramos pedregulho, que nós éramos entulhos,
mas agora somos pedras vivas na mão do Deus eterno. É essa grandeza que nós precisamos proclamar. E junto com isso tem o sentido de proclamar também as virtudes de Deus, a sua glória, a sua sabedoria, a sua graça, o seu amor, a sua santidade. Nova vida que nós recebemos dele, precisamos anunciar isso. Para a gente refletir e aplicar nas nossas vidas, eu vou deixar essas questões aí para vocês. Primeiro, meus irmãos, quais são os sacrifícios espirituais que nós temos apresentado diante de Deus? Eles têm sido aceitos por Ele? E qual tem sido o nosso papel na edificação da casa espiritual de Deus? Deus tem edificado a sua casa, mas às vezes parece que a gente fica embaraçando as coisas. Sabe aquela pessoa que mais atrapalha do que ajuda? Às vezes a gente, não vem não, porque vai mais atrapalhar. Será que a gente tem sido isso? Como que a gente tem participado da edificação dessa casa espiritual? Como alguém tirado das trevas para a luz, nós temos anunciado as grandezas de Deus? E por último, você tem vivido, aproveitando a analogia do que Pedro fala a respeito de Cristo, como pedra viva ou como pedra de tropeço? Como as pessoas nos encaram, as pessoas que convivem com a gente, elas têm mais tropeçado no nosso testemunho? Será que a gente tem sido mais atrapalho para que as pessoas se aproximem de Jesus? Ou nós temos sido pedras vivas e testemunhado do poder de Deus? Vamos orar. Deus amado e bendito, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra, Senhor, poderosa. A Tua palavra, Senhor, que nos faz refletir nessa noite sobre como nos portamos diante da pedra angular, da pedra principal, pedra de esquina, sobre a qual a Tua igreja é edificada. Aquela pedra que os construtores, que Israel, aquele povo que foi escolhido e separado no início, rejeitou, desobedeceu. Nós somos agora esse Israel espiritual, a Tua igreja, Pai, feita assim por judeus, mas por gentios de todas as partes, de todas as nações, por todos aqueles que creem na mensagem de Jesus Cristo. Nós o enxergamos hoje como pedra preciosa, não porque temos uma capacidade, não porque temos inteligência para perceber isso, mas porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Usa-nos, meu Deus, como pedras preciosas também, como pedras vivas em Tuas mãos, Pai, para testemunharmos e anunciarmos as grandezas das Tuas mãos. Usa essa igreja, Pai, como uma pedra no meio de outras igrejas que edificam a única igreja, a igreja de Jesus Cristo. A base não quer ser a melhor igreja, nós queremos nos unir às outras igrejas, Pai, que também fazem parte dessa construção universal, dessa construção que vai além das fronteiras, que vai além de uma raça, que vai além de um tempo, aquilo que o Senhor já planejou e determinou desde a eternidade, e para nós é um privilégio fazer parte disso. Queremos viver para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.